Olá, pessoal abençoado e seleto. Já estamos mais uma vez aqui no nosso estudo sobre o Apocalipse. Até porque se faz necessário, sem querer ser redundante, mas sendo ao mesmo tempo redundante na minha fala, nos meus estudos, mas é necessário sempre fazer uma análise completa sobre o livro do Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse é um livro que ele é interpretado de formas tanto simbólica, como também figurativa e como também literal. Em algumas situações, a carta do Apocalipse mostra literalmente a situação que o povo estava vivendo, que é o caso ali das 7 igrejas da Ásia Menor, quando João, o amado apóstolo, estava ilhado na ilha de Patmos, ok? Há outras situações, na maioria delas, são, como fala, interpretada de forma simbólica, e precisamos ter esse entendimento para poder entender o que realmente está acontecendo no mundo atual. Queridos, antes de eu entrar na palavra, eu quero pedir para você mais uma vez que vocês nos ajudem aqui no nosso canal, se inscrevendo aqui no nosso canal, compartilhando aqui a nossa live, marcando aí os seus amigos e pedindo para que eles venham a fazer parte desta família, Mensagens do Apóstolo. Amém? E mensalmente eu estarei distribuindo aqui para aqueles que têm me ajudado vamos falar, com uma oferta de carinho, de amor, conforme está aqui na minha página aqui, a minha conta pessoal, eu vou estar enviando para você gratuitamente um livro meu. Todo mês vou mandar um livro. Ontem eu mostrei, hoje eu volto a mostrar. Aqui está o livro, um deles, A Obediência do Homem de Deus, tá ok? O outro, O Sangue Purificador. O outro, a unção que faz a diferença. A unção que faz a diferença. O outro, O Segredo da Arca do Concerto. Tem até filme, né? Sobre a arca. O próximo é sobre o Ministério Filho do Homem, que é o meu ministério, Filho do Homem. Tá ok? Filho do Homem. Então, são livros que eu escrevi. Outro, O Falso Profeta, A Grande Confusão. Esse aqui eu relato até o nome de alguns líderes que é falso profeta, eu falo aqui. Tá? O outro livro que eu tenho, esse aqui, A Tipologia do Tabernáculo. A Tipologia do Tabernáculo. Tudo isso eu escrevi há mais de 39 anos, há mais de 40 anos atrás. E o último que eu escrevi é esse aqui, O Ministério, como fala, profético, ok? Esses são alguns, mas eu tenho mais. Eu escrevi para mais de 40 livros, fora as apostilas teológicas também, que eu escrevi também, ok? Então vamos lá, se você quiser me abençoar, está aí a minha conta aí, do Banco Bradesco, está a conta e está a chave Pix também, que é o celular. Vamos lá, queridos, estamos vendo aí o que está acontecendo lá no Irã, essa guerra aí, e muitos estão associando algumas situações do que o Daniel Mastral comentou a respeito de Donald Trump. Ele falou, entendeu? Ele revelou realmente que Trump viria e Trump iria ser aquele que iria trazer a paz lá no Oriente. Enfim, eu não sei porquê e nem quero saber, porque eu não sou besta, né? Nem quero entrar nesse campo aí, porque eu tenho juízo, entendeu? Mas a verdade é que Daniel Mastral teve uma morte muito esquisita, né? Até hoje, muito esquisita a morte de Daniel Mastral, mas ele revelou que Trump viria no poder. E hoje, quem está aí fazendo, fala o que está fazendo? Ele está fazendo uma faxina, né, aí no mundo aí, tentando aí trazer uma falsa paz
que é o símbolo do cavaleiro branco, que está aqui em Apocalipse, capítulo 6. Tem tem dois cavaleiros brancos na Bíblia. Tem aqui no capítulo 6, que a gente vai meditar, e depois tem o cavaleiro, que é Jesus, que está montado num cavalo branco, lá em Apocalipse 19. Aqui no capítulo 6, a cena, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, ela continua as mesmas, tá? Do capítulo 4 e 5. As grandes aclamações de todas as criaturas do universo inteiro, conforme Apocalipse 5,13, por fim cessaram, né? O Senhor Jesus ainda segura o livro de 7 selos na mão. E versículo 5, 7 de Apocalipse. E está pronto a abrir um selo após outro, para executá-los e tomando posse da terra. Quando um poderoso rei quer desapontar o outro, há sempre grandes conflitos, mas nunca houve uma ofensiva tão vasta e tão horrenda como essa, quando o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, sai para tirar a nossa terra da mão do astuto Satanás e restaurar todas as coisas perdidas desde a queda do homem lá no Jardim do Éden. Isso está em Atos 3, 20 e 21. Então, eu acredito que os canhões de Deus estão focados aqui na terra para os rebeldes que vão ficar aqui. Irmãos, entendam que a partir do capítulo 4 a igreja desaparece. Ela não está mais na terra, ela já foi arrebatada. Como tem pessoas que são contraditórias, elas não concordam com isso, ela acha que a igreja vai passar a grande tribulação. Quem pensa assim, eu respeito, fica à vontade, pode passar a grande tribulação, porque eu não. Eu creio que eu serei arrebatado antes da grande tribulação. Basicamente, né? Na base da teologia, tem vários caminhos que mostram, né, para a gente que há a possibilidade, sim, da igreja ser arrebatada antes da grande tribulação. Tem texto também que conflita, que mostra que vai passar no meio da tribulação. Tem outros textos que mostram que vai passar a tribulação toda. Enfim, depende da maneira que você vai enxergar o que eu vou te mostrar aqui hoje. Tá ok? Aqui no capítulo 6 do Apocalipse, o primeiro selo, a conquista do evangelho, tá? Diz o seguinte: e havendo o cordeiro aberto, um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem ver. Então, os 4 seres, eles dizem, os 4 animais, eles dizem, vem ver. Versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer, tá? Então, note bem, eu vou dizer algo muito importante aqui para você. Sobre o cavalo branco, nós temos aqui uma história, pessoal, muito interessante, entendeu? Alexandre o Grande, tá? O maior conquistador da Macedônia, ele também montava um cavalo branco, entendeu? Ele também montava um cavalo branco também, Alexandre o Grande. Também Napoleão Bonaparte, também o imperador francês, tá? No século XIX, também é retratado também em pinturas, ele montado também num cavalo branco, que é símbolo militar, assim tanto quanto também o grande Alexandre, tá? O grande Alexandre. Também ele montava também um cavalo, tá? Que é descrito em algumas tradições como de cor clara, mas era branca, entendeu? Temos também agora aqui Carlos Magno. Carlos Magno também, imperador, tá? Do Sacro Império, aqui. Ele também montava também
em cavalo branco também. Então, os reis europeus, pessoal, em diversas monarquias, eles também usavam coroas nas batalhas e também usavam também o cavalo branco também. Então, enfim, na prática, tá? Na prática militar, os cavalos, né, usados eram de várias cores, escolhido mais por resistência e treinamento do que por simbolismo. O cavalo branco é mais recursos artístico e político, usando em retratos oficiais, lendas, mitos, para reforçar a imagem de um líder como justo e vitorioso. É exatamente isto que eu quero comentar com vocês. Aqui, esse cavaleiro branco aqui, muitos estão achando que é o Senhor Jesus, mas não é o Senhor Jesus. Aqui nesse capítulo é bem claro que ele recebeu uma ordem, tá? Uma ordem. Olha o que diz aqui. Quando o cordeiro rompeu o primeiro dos 7 selos, um dos 4 seres viventes disse com voz de trovão: vem, e saiu um cavalo branco para a terra. Então, nós podemos ver isso também aqui no livro de Zacarias, pessoal. Zacarias, capítulo 1, capítulo 1, do versículo 8 a 11, do profeta Zacarias, né? Sacerdote Zacarias, tá? Do capítulo 1, versículo 8, 11, entendeu? E eu vou pegar o 7 aqui, tá ok? E aos 24 dias do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto, hein? Ele foi morto entre o alpendre e o altar, que Jesus fala que aquela geração iria pagar o sangue do sacerdote Zacarias, que foi morto entre o alpendre e entre o altar. Olha a malignidade do ser humano. Matou o profeta dentro da casa do Senhor. Aí o versículo 8, tá? E olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Versículo 9. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são esses. Versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: esses são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Versículo 11. E eles disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Tá ok? Aí temos aqui ainda mais um pouquinho, tá? Em Zacarias 6, versículo de 1 a 8, tá? A oitava visão, os 4 carros, tá? Que Zacarias vê, a partir do versículo 1, ele fala: e outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentro, né, dos montes. E esses montes eram monte de bronze. E no primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalo malhado, e todos eram fortes. Versículo 4. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: o que é isso, Senhor meu? Versículo 5. E o anjo respondeu dizendo-me: esses são os 4 espíritos do céu saindo de onde estavam perante o Senhor, de toda a terra. Versículo 6. O carro em que estão, né, no caso, né, os 4 espíritos, né, do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor, de toda a terra. Versículo 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saem e procuravam ir por diante e para percorrer a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra.
e percorreram a terra, versículo 8, e chamou, né? E falou dizendo, eis que aquele saíram para a terra do norte e fizeram repousar o meu espírito na terra do norte, ok? Então, preste bem atenção. Daniel Mastral, ele fala que Donald Trump iria voltar ao poder, o cara queria trazer a paz, iria resolver o conflito que está lá no Oriente Médio. Ele está fazendo isso. Como é que pode? Como é que ele sabia dessas coisas, Daniel Mastral? Enfim, ele não está mais entre nós, não dá mais para descobrir, né? Ele não está mais aqui, então não dá para descobrir. Mas a verdade é que aqui a Bíblia diz o seguinte, que no versículo 3 diz o seguinte, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. Versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Entendeu? Isso significa o quê? Quando o cordeiro, irmão, quando o cordeiro abriu o segundo selo do livro que recebera do Pai, o segundo ser vivente clamou, vem, e saiu um cavalo vermelho para a terra. Cor do cavalo significa sangue, é símbolo de vingança e guerra. Atualmente, paz, tá? E ódio no mundo, na maioria parte, mas apesar da onda crescente de pecado e crime, mas quando o Senhor abrir o segundo selo, haverá universal desconfiança, conspiração e carnificina. E deve lembrar-se que qualquer paz no mundo está na intervenção de Deus e na sua graça. E aquele que agora o detém, apóstolo Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, apóstolo Paulo, ele fala aqui em Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, ok? A partir do versículo 7, tá? Em diante, ele fala, tá? A respeito dessa falsa paz que o mundo vai ter, entendeu? Então, veja bem, acerca da... deixa eu puxar aqui a Bíblia, aqui, deixa eu ver, aqui, deixa eu pegar aqui a Bíblia, calma lá, Tessalonicenses, né? Deixa eu ver aqui, isso, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Entendeu? Até que do meio seja tirado. Então, no capítulo 2 aqui, de Tessalonicenses 2, a vinda de Cristo será precedida, pessoal, da manifestação do anticristo. Mas entenda o que Paulo está dizendo aqui para os crentes de Tessalônica. Ele está falando o seguinte, olha, eu vou ler para você aqui na Bíblia. Olha, irmãos, rogamos-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma se engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4 de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 4 agora. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas eu vos já havia dito, quando ainda estava convosco. Versículo 6. E agora vos sabeis o que o detém,
para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o espírito da injustiça opera somente a um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ok? Então preste bem atenção aqui, que o apóstolo Paulo ele está ensinando para os crentes de Tessalônica que eles estavam muito preocupados quando isso iria acontecer, e Paulo já ensinou eles, olha, calma lá, vocês não têm que estar preocupados com essas coisas, porque isso não vai acontecer tão já. Não vai acontecer de imediato. Isso vai demorar mais um pouco. Então, vai demorar mais um pouco. Isso eu estou falando no tempo dos apóstolos, no tempo de Paulo, quando Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica. Então, os irmãos estavam muito ansiosos, querendo saber. E Paulo deixa bem claro que, vamos falar, a perdição, o anticristo, ele só vai ser revelado após o arrebatamento da igreja. Então, todo mundo pode ficar falando que é fulano, que é ciclano, que é bertano. Eles podem, os atuais, como Donald Trump, como o Putin e outros, todo mundo pode estar rotulando eles como um anticristo, assim por diante, que estão montados em cavalos brancos para a guerra, está me entendendo? Eles podem até rotular eles, mas na verdade, eu digo para vocês, a igreja, ela desaparece no capítulo 4 do Apocalipse. E aí começa o desfecho de toda, vamos falar, as pragas, as trombetas, tá me entendendo? Que vai vir sobre a face da terra. Então, nesse período, nós não estaremos aqui. E Paulo deixa bem claro aqui, para os crentes de Tessalônica, tá? Que há um só que detém ele, mas o espírito dele está aí. Então, eu citei para vocês aqui no começo da live, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, entendeu? Eu já dei muitos exemplos aqui para vocês aqui no começo da live, que foram homens que montaram em cavalos brancos, que é imponência militar, poderio, entendeu? E saíram para a guerra. Então, e aqui o Senhor deu a ele um arco, tá? O que é um arco? De flecha, entendeu? Então era um instrumento de maior alcance do que a espada. Por isso que o Apocalipse é figurativo, é simbólico. Então é de alto alcance, era um arco que alcançava o adversário bem longe. Hoje nós temos aí os drones, temos os mísseis balísticos, nós temos aí, tá? Tudo isso à disposição desses líderes mundiais para poder alcançar o seu oponente, digamos assim, entendeu? Então, o cavalo branco já está solto, está aí. Ele saiu para quê? Para matar, para trazer essa desgraça. Tá vendo? Olha o que diz aqui. E havendo aberto o segundo selo, o segundo animal disse, vem ver. E saiu outro cavalo, o vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado também uma grande espada. Tá ok? E aí no versículo 2 a gente vê o cavalo branco, tá? Que estava sentado, sobre ele tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, realmente a gente sabe disso, que o desfecho lá no Oriente vai ser um só. Tá? A colisão entre os Estados Unidos e Israel vai sair vitorioso. Tá? Vai ser vitorioso. Então, eu estou aqui usando aqui uma fala do Daniel Mastral, que seria o Trump. Mas quem é que está fazendo
tudo isso? Não seria o Trump? Trump. Mas aí é com você também. Aí você tem todo o direito de pesquisar e também ter o seu entendimento, ok? Mas a verdade é uma só. Estamos aí presenciando o cavalo branco, que é o Trump, tentando trazer a paz, mas ao mesmo tempo tem guerra. O cavalo vermelho, muito sangue. Vocês lembram o porquê que saiu a guerra aí? Eu coloquei aqui na minha página aqui, a Aline, Israel com a Aline, ela fala como tudo começou, entendeu? Sobre, como fala, essa facção lá do Irã, entendeu? Que todos nós ficamos aterrorizados, jovens sendo estrupada ao vivo, que a TV não tem coragem de mostrar, mas a gente viu na internet as atrocidades que eles fizeram, pessoal. Entendeu? Por isso que Donald Trump está sendo usado por Deus para poder eliminar aquela facção terrorista que vive ali dentro do Irã. Que o único objetivo deles é exterminar Israel, exterminar os Estados Unidos e todos que se opõem às suas ideologias, digamos assim. Então, eu digo para você, não fique preocupado, as coisas estão acontecendo conforme está no Apocalipse, a vinda de Jesus está bem próxima, tudo está sendo alinhado perfeitamente, está tudo dentro do plano, não vai fugir nada do que Deus já escreveu aqui em Apocalipse, não vai mudar uma vírgula, por mais que eu e você venhamos a orar, a jejuar, pedir misericórdia, não vai mudar nada, não vai mudar, a sequência vai continuar. Haverá um período de paz no mundo, mas apóstolo Paulo diz, quando dizeis que a paz virá repentina destruição. Até porque o profeta Zacarias, ele fala que a terra não pode ficar em paz. A única paz que vai ter vai ser no milênio, quando Jesus voltar, e aí já é outro capítulo, já é outro texto, já é outra situação que eu vou poder explicar para vocês. Então, a verdade é essa. Se prepare em nome de Jesus, tá? A guerra está acirrada, vai aumentar mais ainda, não pensa você que vai acabar de hoje para amanhã, que não vai escalar mais ainda essa guerra, entendeu? E quem vai sofrer vai ser todo o povo. Todo o povo vai sofrer. Mas quando chegar no momento, pessoal, no momento exato que Deus vê que a igreja não pode mais permanecer aqui nessa terra, ele vai dar ordem para o arcanjo soar a trombeta, e o anjo vai soar a trombeta, e os mortos que dormem no Senhor serão ressuscitados num corpo incorruptível. Assim como Lázaro foi ressuscitado 4 dias que estava morto, Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e Lázaro saiu. Ao tocar a trombeta de Deus, os mortos serão ressuscitados. Primeiro, que mortos? Todos? Não. Aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo serão arrebatados. E nós que estamos vivos, seremos num piscar e fechar de olhos, seremos arrebatados e nós estaremos com o Senhor também a encontrar com Ele nos ares. Então, de forma nenhuma, nós iremos preceder os irmãos que já dormem no Senhor. Não. Primeiro, eles serão arrebatados e nós, juntamente com eles, encontraremos com o Senhor nos ares. Aí sim, o mistério da injustiça opera, mas somente há um
que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem vai ser retirado? O Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o mundo aí entrará numa guerra mundial, num colopasso mundial terrível, que não dá para ninguém descrever os horrores que o Apocalipse revela sobre esse período da grande tribulação. Então, fique atento aí os sinais que Deus está dando, o que está acontecendo lá no Oriente, são todos sinais proféticos da palavra de Deus que está lá em Zacarias, está em Daniel, está em Apocalipse, e até o próprio Senhor Jesus também fala em São Mateus 24, versículo 40 e 41, Jesus também fala também desse período. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, entendeu? Então, duas estão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Isso Jesus está dizendo o seguinte, que 50% dos que dizem ser servos de Deus vão ficar. É a metade. É a metade. Parábola das 10 virgens. 5 tinha reserva, as outras 5 não tinham reserva. 5 entraram nas bodas do Cordeiro. As outras 5 não entraram porque a porta estava fechada, enquanto elas voltaram para comprar azeite, e quando retornaram, já não tinha mais como. Então, o momento é agora de você comprar azeite. Compre azeite. De que jeito? Vinde a mim, comprai sem dinheiro. Ou seja, a oração, a santificação, tudo isso é necessário para que eu e você tenhamos comunhão com o Senhor. E quando acontecer o rapto da igreja, nós seremos arrebatados. Eu creio em nome de Jesus que esta geração é a geração do arrebatamento da igreja. Até porque a apostasia que Paulo descreve sobre o final dos tempos, isso já aconteceu desde o tempo do governo de Dominiciano, desde o tempo, não fala do início da igreja, a igreja se corrompeu, se apostatou, e ela vive numa apostasia até hoje. E a tendência é se apostatar cada vez mais da fé. Mas você que não se apostatou da fé, fique firme com Jesus Cristo. Saiba que ele vai vir arrebatar um povo seleto, um povo seletivo, um povo escolhido por ele e marcado com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o mundo vai pegar fogo e eu não quero estar aqui para contar a história. Eu quero estar com o meu Senhor lá na glória, no espaço de 3 anos e meio. Essa terra vai estar um caos. O anticristo vai restaurar, o anticristo vai levantar o templo de Salomão, como nós ainda não sabemos e também nem quero saber, mas ele vai conseguir levantar lá no Oriente, no mesmo local aonde foi construído o templo de Salomão, vai ser erguido outra vez aquele templo. E hoje, humanamente falando, é impossível, porque lá tem um povo que se opõe, mas ele, que está montado num cavalo branco, ele vai conseguir fazer isso, ele vai conseguir trazer essa paz, e ele vai sentar nesse trono como se fosse Deus. Entendeu? E aí virá o Senhor de toda a terra para julgar os que habitam na terra e que receberam a marca da besta e que recusaram servir ao Senhor. Portanto, eu vou ficando por aqui, tá? Ficamos aqui somente com o versículo 1, 2 e 3, tá? E 4, não cheguei de ler o 5, né? Mas só o versículo 1, 2, 3, 4, né? Que a gente meditou aqui. E a verdade é essa: foi lhe dado uma grande espada, né? E o segundo cavalo levava uma grande espada, e o Senhor dos Exércitos sairá nessa batalha. E faz nos lembrar, em 2 Reis,
e também em Crônicas, também em 2 Crônicas 20, 22, e aí em Samuel também, que Deus também sairá a favor do seu povo para guerrear, no período que Israel irá clamar por Deus, clamar por Yeshua Ramachia, e aí o Senhor descerá do céu e todo olho o verá, e nós estaremos com o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Se você achar que é bom esse conteúdo, não esqueça de compartilhar em nome de Jesus, tá ok? Não esqueça de compartilhar e comentar também, se você concorda com o que eu falei ou não. Fique à vontade. Você é livre para expressar os seus pensamentos. Nós aqui não somos ditadores, nós somos pregadores da verdade, ok? Mas você tem todo o direito de aceitar ou não. Conforme eu citei, Zacarias, ele foi morto entre o altar e o alpendre, porque o povo não aceitava as revelações e as visões que Deus deu para ele. Mas Jesus disse no Evangelho, desde o sangue de Abel até de Zacarias, eles iriam pagar o sangue deles. Foi Jesus que disse. Então, tudo está no controle. Nada foge do controle de Deus. Está correndo perfeitamente o Apocalipse. E nós estamos um passo de ser arrebatado com o Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Tenha aí um final de semana super abençoado, um início de semana muito abençoado, e que Deus venha proteger a sua casa, venha proteger a sua família, e acima de tudo, não esqueça, a primazia tem que ser Deus na sua vida, como Ele é na minha e na vida da minha esposa, em nome de Jesus. Um beijão e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom Adonai.